O vidro espelhado da concessionária Premium refletia o sol quente de uma tarde de quinta-feira em São Paulo. Dentro do showroom, o ar-condicionado gelado mantinha a temperatura em exatos 18 graus, criando uma bolha de conforto artificial no meio do calor sufocante da Marginal Pinheiros. As luzes de LED embutidas no teto alto iluminavam os carros importados como se fossem joias em vitrines de museu. Cada veículo valia mais do que a maioria das pessoas ganharia em uma vida inteira de trabalho. Fernando Augusto ajustou a gravata azul marinho e sorriu para a colega, Patrícia Mendes, enquanto guardava no bolso, interno do paletó, o contrato assinado. Mais uma venda fechada, a terceira naquela semana. A comissão daquele mês já ultrapassava o que a maioria dos brasileiros ganhava em um ano. Ele se sentia invencível. Patrícia estava encostada no balcão de mármore branco, mexendo no celular com as unhas perfeitamente esmaltadas de vermelho. Ela usava um vestido preto justo que custara mais do que o salário mínimo e sapatos italianos que faziam um ruído elegante contra o piso de granito polido. Seu cabelo loiro caía em ondas perfeitas sobre os ombros. Ela era a imagem do sucesso, ou pelo menos da aparência dele. Maurício Tavares, o gerente da concessionária, aproximou-se dos dois com um sorriso satisfeito. O homem na casa dos 50 anos tinha cabelos grisalhos penteados para trás e usava um terno cinza caro. Seus sapatos italianos brilhavam tanto quanto os capôs dos carros ao redor. Ele batera palmas devagar, parabenizando Fernando pela venda. A comemoração foi interrompida pelo som da porta automática de vidro se abrindo. O sensor disparou e todos os olhares se voltaram para a entrada. O contraste foi tão brutal que Fernando sentiu como se alguém tivesse jogado um balde de água fria em seu momento de glória. Um homem idoso entrou no showroom com passos lentos e cuidadosos. Devia ter seus 70 anos, talvez mais. Usava uma calça jeans desbotada e remendada na altura do joelho, uma camisa xadrez de manga comprida com manchas de suor nas axilas e um chapéu de palha surrado que parecia ter atravessado décadas de sol e chuva. Seus sapatos eram botas de couro gastas, cobertas de terra vermelha que deixava pequenos rastros no piso imaculado da concessionária. A barba branca não era feita há dias e seus olhos castanhos carregavam uma profundidade que Fernando não se deu ao trabalho de notar. Ao lado dele caminhava uma jovem que Fernando estimou ter uns 20 e poucos anos. O contraste entre os dois era gritante. Ela usava um vestido branco elegante, simples, mas claramente de boa qualidade, sapatos de salto médio e carregava uma bolsa de couro que parecia nova. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque impecável e ela tinha um ar sereno, quase solene. Os olhos dela, da mesma cor que os do homem idoso, olhavam os carros com uma mistura de admiração e algo mais, algo que parecia tristeza ou saudade. Fernando trocou um olhar com Patrícia. Ela arqueou uma sobrancelha perfeitamente desenhada e virou os olhos discretamente. Maurício pigarreou desconfortável e voltou para sua sala envidraçada no fundo do showroom. No lounge reservado para clientes VIP, um homem de aproximadamente 40 anos, vestido com um terno cinza de risca de giz e sapatos sociais polidos, observava a cena por cima da revista de negócios que fingia ler. Rodrigo Sampaio era cliente habitual da concessionária, um empresário do ramo de tecnologia que trocava de carro a cada 6 meses como quem troca de celular. Ele deu uma risada baixa, mas audível o suficiente para que Fernando ouvisse. "Será que o velho se perdeu?" perguntou Rodrigo em voz alta, fazendo questão de que todos ouvissem. "Ou veio procurar emprego de faxineiro?" Patrícia abafou uma risada atrás da mão. Fernando sentiu uma pontada de desconforto, mas logo afastou o sentimento. Aquele tipo de cliente não dava lucro. Era melhor ser educado o suficiente para fazê-los ir embora rapidamente. O homem idoso ignorou completamente os comentários. Ele caminhou devagar entre os carros, tocando os capôs com a palma da mão calejada, como se estivesse acariciando animais de estimação. Havia algo reverente em seus movimentos, uma delicadeza que contrastava com sua aparência rústica. A jovem ao seu lado seguia em silêncio, segurando o braço dele ocasionalmente,
como se estivesse ali para dar apoio. Fernando suspirou e começou a caminhar na direção dos dois, preparando mentalmente a frase de sempre para dispensar pessoas que claramente não tinham como pagar. Antes que ele chegasse perto, o idoso parou na frente de um SUV branco, último lançamento de uma marca alemã, avaliado em mais de R$600 mil. O homem abriu a porta do motorista sem pedir permissão e sentou-se no banco de couro bege, fechando os olhos como se estivesse saboreando um momento especial. A menina vai precisar de um carro seguro, disse ele em voz baixa, mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa. A jovem colocou a mão no ombro do pai e sorriu com lágrimas nos olhos. Seria perfeito, pai. Fernando acelerou o passo, já irritado. Aquilo estava passando dos limites. Com licença, disse ele em tom educado, mas firme, se aproximando do carro. Esses veículos são apenas para test drive agendado. O senhor precisa fazer um cadastro antes. O homem idoso abriu os olhos devagar e olhou para Fernando. Havia uma calma desconcertante naquele olhar, como se ele estivesse acostumado a ser subestimado e tivesse feito as pazes com isso há muito tempo. Ele saiu do carro com a mesma calma com que havia entrado. Eu gostaria de comprar este, disse ele simplesmente, apontando para o SUV. Fernando piscou, certo de que havia entendido errado. Como? Este carro. Quero comprar para minha filha. Ela acabou de se formar. É médica. Merece o melhor. Patrícia havia se aproximado, os braços cruzados, observando a cena com um sorriso de descrença. Senhor, este veículo custa R$620 mil, ela disse, enfatizando cada sílaba como se estivesse falando com uma criança. Além disso, temos uma lista de espera de 3 meses para este modelo. O homem assentiu, como se já esperasse aquela resposta. Pode ser à vista? À vista? Fernando quase riu, mas se conteve. Senhor, com todo respeito, o senhor entende o valor que estamos falando aqui? Mais de R$500 mil. Eu entendo, sim, respondeu o idoso com paciência. Pode verificar se tenho como pagar. Fernando olhou para Patrícia, que deu de ombros. Do lounge, Rodrigo soltou outra risada alta. Isso eu preciso ver, comentou ele, levantando-se e caminhando na direção do grupo. O protocolo da concessionária exigia que Fernando fizesse a verificação de crédito, mesmo que soubesse que seria uma perda de tempo. Com um suspiro resignado, ele pegou a prancheta e começou a preencher os dados básicos. Nome completo: Sebastião Ferreira da Silva. Profissão: agricultor. Rodrigo soltou uma gargalhada estridente. Agricultor. Perfeito. E eu sou astronauta nas horas vagas. A filha de Sebastião, que até então se mantivera calada, virou-se para Rodrigo com um olhar gélido. Meu pai trabalhou a vida inteira na terra. Não há vergonha nisso. Claro que não, querida, respondeu Rodrigo com falsa simpatia. Mas também não há como comprar um carro alemão de luxo com isso, não é mesmo? Fernando continuou preenchendo o formulário, constrangido, mas determinado a terminar logo aquilo. Vou precisar de um documento de identidade e de um comprovante bancário para a pré-aprovação. Sebastião colocou a mão no bolso traseiro da calça jeans e tirou uma carteira de couro velha, tão gasta que era quase impossível distinguir a cor original. Fernando esperava ver uma identidade surrada e talvez um cartão de débito de Banco Popular. O que ele não esperava era o que Sebastião colocou sobre o balcão de mármore. Era um cartão de crédito que Fernando só tinha visto em fotos. Preto, pesado, feito de metal, sem número impresso, apenas um chip dourado e o nome gravado em relevo, Sebastião Ferreira da Silva. Embaixo, em letras discretas, Black Executivo Premium. O silêncio que se instalou no showroom foi absoluto. Até Rodrigo parou de rir. Patrícia arregalou os olhos e deu um passo involuntário para trás. Fernando pegou o cartão com mãos tremendo levemente, sentindo o peso incomum do metal. Aquele cartão era oferecido apenas para clientes com patrimônio acima de R$20 milhões, sem limite de crédito pré-estabelecido, sem anuidade, apenas por convite do banco. Fernando havia trabalhado na concessionária por 8 anos e nunca tinha visto um pessoalmente.
Vou precisar confirmar com o banco, disse Fernando, a voz saindo mais fraca do que ele gostaria. Por favor, aguarde um momento. Ele caminhou rapidamente até a sala de Maurício, sentindo o olhar de todos queimando em suas costas. Maurício Tavares estava revisando planilhas de vendas quando Fernando entrou na sala sem bater. O gerente ergueu os olhos, irritado com a invasão, mas a expressão no rosto do vendedor o fez parar. O que aconteceu? Perguntou Maurício, tirando os óculos de leitura. Fernando colocou o cartão preto sobre a mesa de mogno. Preciso que você veja isso. Maurício pegou o cartão, examinou-o contra a luz, virou-o, pesou-o na mão. Sua expressão passou de curiosidade para incredulidade e, finalmente, para algo próximo do choque. Onde você conseguiu isso? O senhor idoso. O que está lá fora? Ele quer comprar o SUV branco à vista. O gerente ficou em silêncio por um longo momento, processando a informação. Depois levantou-se, alisou o paletó e pegou o telefone da mesa. Vou ligar para o banco, espere aqui. Fernando observou enquanto Maurício discava o número do gerente de relacionamento VIP do banco. A conversa foi breve, quase monossilábica do lado de Maurício. Sim, entendo. Confirmo. Muito bem. Quando desligou, o rosto dele estava pálido. A conta é legítima, disse ele devagar, como se ainda estivesse tentando acreditar nas próprias palavras. Cliente categoria executivo premium, sem restrições, sem limite pré-estabelecido. O atendente disse que podemos processar qualquer valor. Fernando sentiu o chão se mover sob seus pés. Mas ele é um agricultor. Olhe como está vestido. Maurício deu um sorriso amargo. E desde quando roupa define o saldo bancário de alguém? Ele guardou o cartão no bolso e respirou fundo. Vamos lá. E Fernando, você vai tratá-lo como o cliente VIP que ele claramente é. Entendido? Os dois voltaram ao showroom. Patrícia estava fingindo organizar papéis, mas seus olhos não saíam de Sebastião e sua filha, que conversavam baixinho perto do SUV branco. Rodrigo havia voltado para o lounge, mas observava tudo com atenção renovada. Senhor Sebastião, disse Maurício, estendendo a mão com um sorriso profissional. Sou Maurício Tavares, gerente desta unidade. Peço desculpas pela demora. Confirmamos seus dados e ficaremos honrados em atendê-lo. Por favor, siga-me para meu escritório onde podemos conversar com mais conforto. Sebastião apertou a mão do gerente, com firmeza surpreendente para um homem de sua idade. Prefiro ficar aqui se não se incomodar. Quero que minha filha escolha o que ela realmente quer. A jovem, que até então se mantivera em segundo plano, deu um passo à frente. Pai, o SUV branco está perfeito. É exatamente o que eu preciso para ir até a clínica e para as viagens ao interior. Tem certeza, Eduarda? Podemos olhar outros. Tem aquele conversível vermelho ali. Você sempre gostou de vermelho. Eduarda sorriu, mas era um sorriso triste. A mamãe que gostava de vermelho. Eu gosto de branco. É mais prático. Sebastião assentiu, e Fernando percebeu uma lágrima brilhando no canto do olho do velho homem. Então branco será. Maurício fez um gesto para Fernando, que imediatamente começou a preparar a documentação. Vamos precisar de alguns documentos para o registro do veículo. CPF, comprovante de residência, identidade. Sebastião tirou os documentos da carteira velha. Fernando os pegou e começou a preencher os campos no sistema. Quando chegou à parte do comprovante de renda, hesitou. Para a compra à vista acima de R$500 mil, precisamos de um extrato bancário dos últimos 3 meses. O agricultor assentiu e pegou o celular do bolso. Era um aparelho antigo, com tela pequena e teclas físicas. Ele navegou lentamente pelos menus, apertando os botões com dedos grossos acostumados a trabalho pesado, não a tecnologia. Finalmente encontrou o que procurava e estendeu o telefone para Fernando. Pode tirar foto ou anotar o que precisar. Fernando pegou o celular e olhou para a tela. Seus olhos escanearam os números. Depois voltaram ao início, certos de que havia lido errado. Leu novamente. E novamente. Sentiu a garganta secar. Senhor Maurício, disse ele com voz embargada, acho melhor o senhor ver isso. Maurício pegou o celular, olhou para a tela e Fernando viu o rosto do gerente perder toda a cor.
Patrícia, que observava de longe, não resistiu e se aproximou, espiando por cima do ombro de Maurício. Sua boca se abriu em um ó silencioso. Na tela do celular surrado, o extrato bancário mostrava um saldo disponível de 19.743.820 reais, e aquela era apenas uma das 3 contas listadas. Isso é, começou Maurício, mas parou, sem palavras. Minha conta corrente, completou Sebastião tranquilamente, como se estivesse falando do tempo. As aplicações e a poupança estão em outras contas. Será que isso é suficiente para o carro? A pergunta foi feita com genuína inocência, sem um traço de sarcasmo. Sebastião realmente não compreendia o choque que havia causado. Para ele, aqueles números eram apenas o resultado de décadas de trabalho duro, nada mais. Mais do que suficiente, senhor, conseguiu dizer Maurício, devolvendo o celular com mãos que tremiam levemente. Podemos processar o pagamento imediatamente. Ótimo. Quanto fica o total com a documentação e tudo mais? 620 mil reais pelo veículo, mais aproximadamente 80 mil de impostos, seguro obrigatório, transferência e primeira revisão inclusa. Total de 700 mil reais. Sebastião nem piscou. Pode ser. Tem como fazer hoje? Sim, senhor. Vou providenciar tudo. Fernando, por favor, prepare o contrato. Patrícia, traga água, café e algo para comer para o senhor Sebastião e a senhorita Eduarda. Eles vão aguardar no lounge VIP. Patrícia correu para obedecer, seus saltos altos batendo no piso com urgência nervosa. Fernando começou a digitar no computador, mas seus dedos pareciam ter esquecido como funcionava o teclado. Do outro lado do showroom, Rodrigo se levantou e caminhou até onde Sebastião esperava. Parabéns pela compra, disse ele com um sorriso que não chegava aos olhos. Mas tenho que perguntar como é que ele fez uma pausa significativa. Agricultor consegue juntar tanto dinheiro assim? Eduarda deu um passo à frente, os olhos brilhando de raiva contida, mas Sebastião colocou a mão no braço dela, acalmando-a. Trabalhando, jovem. Trabalhando muito. Acordando antes do sol nascer. Dormindo depois que ele se põe. Fazendo escolhas difíceis. Economizando quando todo mundo gastava. Investindo quando todo mundo tinha medo. Respeitando a terra e as pessoas. Rodrigo soltou uma risada forçada. Entendo. Bom, espero que sua filha saiba dirigir esse tanque. Vai precisar de prática. Ela tem habilitação há 5 anos, respondeu Sebastião, calmamente. E já dirigiu tratores e caminhões na fazenda desde os 15. Acho que vai se virar bem. Maurício voltou com uma pasta de couro. Senhor Sebastião, se puder assinar aqui, aqui e aqui, e vou precisar que me informe qual a forma de pagamento preferida. Transferência bancária ou cheque? Cartão está bom? Maurício hesitou. Para esse valor, normalmente recomendamos transferência, por questão de segurança. Prefiro cartão. É mais rápido, não é? Sim, senhor. Vou processar agora. Fernando observou quase em transe, enquanto Maurício passava o cartão preto na maquininha. A transação foi autorizada em segundos. 700 mil reais debitados, com a mesma facilidade de alguém comprando pão na padaria. Pronto, disse Maurício, entregando o comprovante. Agora vou providenciar a preparação do veículo. Como o senhor mora longe, imagino, podemos entregar na sua residência ou o senhor prefere levar hoje? Vou levar hoje. Não moro tão longe assim, umas 2 horas daqui. Perfeito. Vai demorar umas 3 horas para preparar tudo. Enquanto isso, fiquem à vontade. Qualquer coisa que precisarem, é só pedir. Enquanto Maurício se afastava para coordenar a preparação do carro, Patrícia voltou com uma bandeja de café, água com gás e biscoitos finos importados. Ela colocou tudo na mesa de centro do lounge com mãos ainda trêmulas, evitando olhar diretamente para Sebastião. Fernando terminou de imprimir os documentos e levou para Sebastião assinar. Quando estendeu a caneta, suas mãos roçaram nas mãos calejadas do agricultor. Pela primeira vez, Fernando realmente olhou para aquele homem. Viu as rugas profundas ao redor dos olhos, marcas de anos sob o sol. Viu os dedos grossos e as unhas limpas, mas manchadas de terra, que nunca saía completamente.
Viu um homem que havia construído um império com as próprias mãos, literalmente. Desculpe, disse Fernando de repente, a palavra saindo antes que pudesse pensar. Desculpe pelo jeito que o tratamos quando o senhor chegou. Sebastião olhou para ele com aqueles olhos castanhos profundos. Não precisa se desculpar, filho. Eu sei como pareço. Sei o que as pessoas pensam quando me veem. Já me acostumei. Mas não está certo. Não, respondeu Sebastião com um suspiro. Não está. Mas também não é motivo para guardar raiva. A vida é curta demais para isso. Aprendi isso da maneira mais difícil. Ele olhou para Eduarda, que bebia água em silêncio, e Fernando viu a dor antiga naquele olhar. As 3 horas passaram com uma lentidão torturante para Fernando. Ele tentou focar em outras tarefas, atender outros clientes que entraram, mas seus olhos sempre voltavam para o lounge VIP, onde Sebastião e Eduarda esperavam pacientemente. O velho agricultor havia tirado o chapéu de palha e o colocado no colo, revelando cabelos brancos ralos e bem penteados. Ele não mexia no celular, não ficava impaciente, não reclamava. Apenas conversava baixinho com a filha, ocasionalmente sorrindo para algo que ela dizia. Patrícia se aproximou de Fernando quando ele estava digitando um e-mail. Você acredita nisso? Sussurrou ela. Quase 20 milhões na conta. 20 milhões! Fernando apenas acenou com a cabeça, ainda processando tudo. A colega continuou. E nós o tratamos como se fosse mendigo. Meu Deus, Fernando. E se ele reclamar? E se ele nunca mais voltar? Clientes assim são para a vida toda. Talvez seja o que merecemos, respondeu Fernando baixinho. Uma lição. Do outro lado do showroom, Rodrigo havia desistido de fingir que lia a revista. Ele observava Sebastião com uma expressão que Fernando não conseguia decifrar. Havia algo de raiva ali, talvez inveja, ou simplesmente a incapacidade de processar que alguém daquele jeito pudesse ter tanto dinheiro. Às 4:30 da tarde, a porta da oficina se abriu e um mecânico apareceu, limpando as mãos em um pano. Era Jorge, um homem na casa dos 40 anos, baixo e atarracado, com as mãos permanentemente manchadas de graxa. Ele caminhou diretamente até Sebastião, ignorando Fernando e Patrícia. Senhor Sebastião, perguntou Jorge com respeito genuíno. Seu carro está pronto. Permita-me mostrar tudo. Sebastião se levantou, colocou o chapéu de palha de volta na cabeça e seguiu Jorge. Eduarda foi atrás, e Fernando, por impulso, decidiu acompanhar. Maurício apareceu do nada e se juntou ao grupo. A garagem interna da concessionária era um espaço amplo e bem iluminado, onde os carros novos recebiam os toques finais antes da entrega. No centro, sob holofotes, estava o SUV branco, brilhando como uma pérola. Alguém havia amarrado fitas vermelhas no retrovisor e colocado um laço grande no capô. Jorge parou ao lado do veículo, claramente orgulhoso de seu trabalho. Verifiquei todos os fluidos, calibrei os pneus, testei todos os sistemas eletrônicos, programei o GPS e o som. Também coloquei o manual do proprietário no porta-luvas, junto com o kit de emergência. O tanque está cheio. Ela está pronta para rodar. Sebastião caminhou ao redor do carro lentamente, passando a mão pela lataria impecável. Bom trabalho, rapaz. Dá para ver que você cuida das coisas com carinho. Jorge sorriu, um sorriso sincero que iluminou seu rosto cansado. É meu trabalho, senhor. E gosto de fazer bem feito. Sebastião parou e olhou para Jorge. Você foi a única pessoa aqui que me tratou como gente desde que entrei. Nem me conhece, não sabe se tenho dinheiro ou não, mas foi educado e respeitoso. Isso vale muito. Ele enfiou a mão no bolso da calça jeans e tirou uma nota de R$ 100, estendendo para Jorge. Não é muito, mas é de coração. Obrigado. Jorge ficou vermelho. Senhor, não precisa, faz parte do serviço. Pega, insistiu Sebastião. Quem faz as coisas direito merece reconhecimento. Jorge aceitou a nota com olhos marejados. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado mesmo. Maurício pigarreou. Senhor Sebastião, todos os documentos estão prontos. As chaves estão aqui. O carro está oficialmente em nome da senhorita Eduarda Ferreira da Silva. Ele estendeu um chaveiro prateado com o emblema da montadora. Sebastião não pegou.
Ao invés disso, fez um gesto para Eduarda. É seu, filha. Pegue. Eduarda pegou as chaves com mãos trêmulas. Ela olhou para o pai com olhos cheios de lágrimas. Pai, eu não sei o que dizer, não precisa dizer nada. Sua mãe faria questão de estar aqui. Ela sempre sonhou em ver você formada, bem-sucedida, com o futuro garantido. Então, eu fiz por ela. As lágrimas finalmente caíram pelo rosto de Eduarda. Ela abraçou o pai forte e Sebastião a envolveu nos braços, beijando o topo de sua cabeça. Fernando sentiu um nó na garganta. Até Patrícia, sempre tão cínica, limpou discretamente o canto do olho. O momento foi quebrado por uma voz alta vinda da entrada da garagem. Olha só, o agricultor conseguiu. Parabéns, velho. Boa. Sorte dirigindo essa belezinha até a roça. Era Rodrigo, encostado no batente da porta, os braços cruzados e um sorriso cruel no rosto. Só tome cuidado para não bater em alguma vaca no caminho. Sebastião se virou devagar. Não tinha raiva no olhar, apenas uma tristeza cansada. O senhor deve ser muito infeliz para precisar diminuir os outros assim. Rodrigo piscou, claramente não esperando por aquela resposta. Infeliz? Eu? Tenho mais dinheiro que a maioria das pessoas nesta cidade. Dinheiro não compra paz, rapaz. Também não compra educação. Se comprasse, o senhor teria ambos. O rosto de Rodrigo ficou vermelho. Maurício deu um passo à frente. Senhor Rodrigo, peço que se retire. Este é um momento privado. Rodrigo olhou de Maurício para Sebastião, percebendo que havia perdido a plateia. Com um bufo de irritação, ele saiu da garagem, seus passos ecoando no corredor. Maurício se virou para Sebastião. Minhas sinceras desculpas pelo comportamento dele. Não é aceitável. Não se preocupe. Homens assim carregam o próprio veneno. Não preciso fazer nada. Eduarda já havia entrado no carro, ajustando os espelhos e o banco. Ela ligou o motor que ronronou suavemente, quase em silêncio. As luzes do painel acenderam, iluminando seu rosto, em um brilho azul suave. Sebastião olhou para Fernando. Você disse que se arrepende de me julgar. Então faça diferente da próxima vez. Trate todo mundo com respeito, não importa como estejam vestidos. Você nunca sabe a história que cada um carrega. Fernando acenou com a cabeça sem conseguir falar. Sebastião estendeu a mão e Fernando a apertou, sentindo a força e a aspereza daquelas mãos que haviam construído um império. Boa sorte, filho. Espero que aprenda a lição. Sebastião entrou no carro pelo lado do passageiro. Eduarda esperou que ele colocasse o cinto de segurança, depois manobrou cuidadosamente para sair da garagem. O SUV branco deslizou silenciosamente pelo corredor e desapareceu na luz do final de tarde. Fernando ficou parado, olhando o espaço vazio onde o carro estivera. Jorge voltou para a oficina, a nota de R$ 100 ainda na mão, um sorriso de satisfação no rosto. Patrícia encostou-se na parede, tirando os sapatos de salto alto. Estou exausta, murmurou ela. Isso foi intenso. Maurício ajeitou a gravata. Bom, pelo menos fechamos uma grande venda. Isso vai ficar ótimo nos números do mês. Fernando o encarou. É só isso que importa para você? Os números? O gerente piscou, confuso. Claro que não. Mas é nosso trabalho. Nosso trabalho é vender carros, não julgar pessoas. Maurício não respondeu. Ele simplesmente virou-se e voltou para seu escritório. Patrícia colocou os sapatos de volta e foi atrás dele. Fernando ficou sozinho na garagem vazia. O eco das palavras de Sebastião ainda ressoando em sua mente. Aquela noite, Fernando não conseguiu dormir. Ele revirou-se na cama do apartamento pequeno que dividia com a namorada, pensando no homem de roupas surradas e botas sujas que havia ensinado mais sobre dignidade em 3 horas do que ele aprendera em 8 anos trabalhando com a elite paulistana. Por volta das 2 da manhã, ele pegou o celular, abriu o aplicativo de redes sociais e começou a digitar. Não mencionou nomes, não identificou a concessionária, mas contou a história. Contou sobre o homem que ele julgou pela aparência. Contou sobre os quase 20 milhões na conta bancária. Contou sobre a lição de humildade que recebeu. Terminou com uma frase simples, mas poderosa. A riqueza não se vê, se sente. E o homem mais rico que conheci hoje usava botas sujas de terra.
Ele publicou o texto e colocou o celular de lado, sem expectativa alguma. Era só um desabafo, uma forma de processar o que havia acontecido. Fechou os olhos e finalmente conseguiu dormir. Quando acordou às 7 da manhã, seu celular estava vibrando sem parar. Havia centenas de notificações, milhares. Ele abriu o aplicativo e arregalou os olhos. O post tinha 500.000 curtidas, 20.000 compartilhamentos, 5.000 comentários. A história havia viralizado. Fernando chegou à concessionária às 8h15 da manhã, 15 minutos antes do horário oficial de abertura. Seu celular não parava de receber notificações. O post continuava crescendo exponencialmente. Agora, tinha mais de 1 milhão de curtidas e estava sendo compartilhado por páginas grandes, perfis de motivação e influenciadores. As pessoas comentavam suas próprias histórias de terem sido julgadas pela aparência. Outros contavam situações em que julgaram alguém e se arrependeram. Patrícia já estava no showroom quando ele entrou. Ela olhou para Fernando com uma expressão estranha. Você viu as redes sociais hoje? Vi. Por quê? Tem uma história viralizando sobre um agricultor rico que foi maltratado em uma concessionária de luxo. Parece familiar? Fernando sentiu o sangue gelar. Como você sabe que fui eu? Ela mostrou o celular. Porque você é a única pessoa que segue a conta oficial da nossa concessionária que trabalha com vendas de carros de luxo em São Paulo. As pessoas estão conectando os pontos. Já tem gente perguntando se foi aqui. Fernando sentou-se em uma das cadeiras do lounge, as pernas de repente fracas. Eu não disse o nome da concessionária. Não citei ninguém. Não precisava. A internet é boa em descobrir coisas. Como se confirmando as palavras de Patrícia, a porta do escritório de Maurício se abriu com força. O gerente saiu com o rosto vermelho, segurando o celular como se fosse uma arma. Fernando, na minha sala, agora! Fernando se levantou devagar e caminhou. Até o escritório. Maurício bateu a porta atrás dele. Você tem ideia do que fez? Gritou o gerente. Tem ideia do problema que causou? Eu só contei uma história. Não identifiquei ninguém. Não identificou? As pessoas já descobriram que foi aqui. Estão marcando a concessionária nas redes sociais. O departamento de marketing corporativo me ligou há 15 minutos querendo saber o que diabos está acontecendo. E o que você disse? Que vamos apurar os fatos. Mas, Fernando, pelo amor de Deus, você expôs nossa empresa. Expus a verdade. Nós tratamos aquele homem mal. Eu, você, Patrícia, todos nós. E ele ainda foi gentil conosco no final. Maurício parou de gritar. Ele se sentou na cadeira, passando as mãos pelo rosto. Isso vai dar uma dor de cabeça enorme. A matriz vai querer explicações. Podem até nos processar. Nos processar? Por quê? Eu não menti. Não difamei ninguém. Não é sobre mentir ou não. É sobre expor a empresa a uma situação desconfortável. Antes que Fernando pudesse responder, o telefone da mesa tocou. Maurício atendeu, ouviu por alguns segundos e seu rosto ficou ainda mais pálido. Entendo, sim, ele está aqui comigo. Sim, senhor, vou passar. Ele estendeu o telefone para... Fernando, é para você. É o senhor Sebastião. Fernando pegou o telefone com mãos trêmulas. Alô? A voz de Sebastião veio calma e gentil do outro lado da linha. Bom dia, Fernando. Tudo bem? Sim, senhor. Desculpe pelo que aconteceu. Eu nunca quis causar problemas. Problemas? Que problemas? O post que eu fiz. Ele viralizou, as pessoas descobriram que foi na sua concessionária. Estão fazendo comentários, compartilhando, perguntando. Sebastião deu uma risada baixa. Eu sei, filho. Eu vi. Minha neta me mostrou. Ela é muito boa com essas coisas de internet. Neta? Fernando piscou, confuso. Pensei que a Eduarda fosse sua filha. É minha filha. A Júlia, filha da Eduarda, é minha neta. Tem 16 anos. Ela que me mandou o link do seu post. Então o senhor não está bravo? Bravo? Por quê? Você contou a verdade. E contou com respeito. Não xingou ninguém, não foi cruel. Apenas disse o que aconteceu e o que aprendeu. Isso é corajoso. Fernando sentiu lágrimas queimando nos olhos. Obrigado, senhor. Isso significa muito. Mas tem uma coisa que eu preciso que você faça por mim.
Qualquer coisa. Aquele homem do terno cinza, o Rodrigo, ele ainda trabalha com vocês? Não. Ele é cliente. Compra carros regularmente. Ah, entendo. Bom, eu vi que ele fez alguns comentários nas redes sociais. Comentários maldosos sobre o seu post, dizendo que você está mentindo, que a história é falsa, que nunca aconteceu. Fernando fechou os olhos. Droga. Desculpe, senhor, não se desculpe, mas eu gostaria que você passasse um recado para seu gerente. Se esse tal Rodrigo voltar a aparecer na concessionária, gostaria que vocês não o atendessem. Ou pelo menos me avisassem antes de fazer qualquer venda para ele. Maurício estava ouvindo a conversa através do viva-voz que Fernando havia ativado sem perceber. O gerente se inclinou para a frente. Senhor Sebastião, aqui é o Maurício. Posso perguntar por quê? Porque gente assim não merece ser tratada como VIP. Vocês me trataram mal por eu estar vestido de forma simples. Mas eu estava de forma honesta, eu vim do trabalho. Já esse Rodrigo, ele se veste bem, fala bonito, mas o coração dele é podre. Prefiro ser julgado pela minha roupa do que pelo meu caráter. Entendo perfeitamente, senhor. E pode ter certeza que vamos seguir sua orientação. Ótimo. Ah, e Fernando? Sim, senhor. Continue contando histórias verdadeiras. O mundo precisa delas. E não se preocupe com problemas. Às vezes o problema é o preço que pagamos por fazer a coisa certa. A ligação foi encerrada. Fernando e Maurício ficaram em silêncio por um longo momento. Finalmente, o gerente suspirou. Ele não está bravo. Na verdade, parece até satisfeito. Ele é um homem melhor do que nós merecemos. Maurício concordou com a cabeça. Bom, pelo menos isso resolve parte do problema. Vamos ter que emitir um comunicado oficial reconhecendo o ocorrido e nos comprometendo a fazer melhor. Acha que vamos perder clientes por causa disso? O gerente deu um sorriso irônico. Na verdade, desde que o post começou a viralizar, recebemos 17 ligações de pessoas querendo marcar visitas. Todas mencionaram a história. Disseram que querem fazer negócio com uma empresa que admite seus erros. Fernando piscou, surpreso. Sério? Sério? Parece que honestidade vende. Quem diria? O resto da manhã passou em um turbilhão. A equipe de marketing corporativo enviou um comunicado oficial da concessionária, reconhecendo que o incidente havia ocorrido em sua unidade, pedindo desculpas pelo tratamento inicial dado ao cliente e afirmando que medidas educativas estavam sendo tomadas para garantir que todos os clientes fossem tratados com igual respeito, independentemente de aparência. O comunicado também viralizou. Jornalistas começaram a ligar querendo entrevistas. Fernando recusou todas. Não queria transformar aquilo em circo. Sebastião também recusou qualquer contato com a imprensa. Por volta do meio-dia, 3 homens de terno entraram na concessionária. Fernando os reconheceu imediatamente. Eram vendedores da concessionária concorrente, localizada do outro lado da avenida. Eles caminharam direto até onde Patrícia estava, ignorando Fernando. Soube que vocês tiveram uma situação interessante ontem, disse o mais alto deles, um sujeito de cabelos pretos e sorriso arrogante. Um velho fazendeiro que comprou um SUV de luxo. Patrícia olhou para eles com frieza. E daí? E que nós estamos procurando ele. Queremos fazer uma oferta melhor. Vocês têm os dados de contato dele? Não podemos fornecer dados de clientes. É contra a política da empresa. O vendedor riu. Ah, qual é? Todo mundo tem um preço. Quanto vocês querem pelo telefone do velho? Fernando se levantou da mesa e caminhou até o grupo. A resposta é não, e sugiro que vocês saiam antes que eu ligue para a segurança. Os 3 homens olharam para Fernando. O líder deles deu um passo à frente. Você é o Fernando, né? O que escreveu aquele post dramático. Que patético. Transformou uma simples venda em novelinha para ganhar atenção na internet. Patrícia, surpreendentemente, foi quem respondeu. Patético é vir até a concessionária do concorrente tentar roubar cliente. E para sua informação, o senhor Sebastião não é apenas um cliente. Ele é um exemplo do tipo de pessoa que queremos servir. Gente trabalhadora, honesta, que conquistou tudo com esforço próprio. Os 3 vendedores riram. Ah, tá.
E vocês agora são os paladinos da justiça social. Ontem mesmo estavam rindo do velho pelas costas. É verdade, concordou Patrícia para a surpresa de todos. E foi exatamente por isso que precisávamos aprender a lição. Diferente de vocês, que vieram até aqui achando que dinheiro e roupa cara dão o direito de humilhar os outros. O clima ficou tenso. Maurício apareceu, atraído pelo aumento de vozes. Posso ajudar em algo, senhores? Estávamos apenas saindo, respondeu o líder dos vendedores. Mas vão se arrepender de proteger esse fazendeiro. Ele vai voltar para o mato dele e nunca mais pisar aqui. Vão ver. Eles saíram, e a porta de vidro fechou-se atrás deles com um suave silvo. Fernando olhou para Patrícia. Obrigado por me defender. Ela deu de ombros. Aprendi com o melhor. O senhor Sebastião nos mostrou que dignidade não se compra, se ganha. 3 dias depois, Fernando estava organizando papéis quando viu o SUV branco estacionar em frente à concessionária. Seu coração acelerou. Eduarda desceu do veículo, usando um jaleco branco sobre calça jeans e tênis confortáveis. O cabelo estava preso em um rabo de cavalo prático, e ela carregava uma bolsa de médica a tiracolo. Fernando saiu para recebê-la. Doutora Eduarda, tudo bem com o carro? Ela sorriu. Tudo perfeito. Na verdade, vim aqui por outro motivo. Meu pai pediu que eu entregasse isto. Ela estendeu um envelope pardo. Fernando o pegou, confuso. O que é? Abra. Dentro havia uma foto antiga, um pouco desbotada pelas décadas. Mostrava um homem jovem com no máximo 30 anos, de pé ao lado de uma mulher bonita de vestido florido. Ambos estavam em frente a um carro antigo, um modelo popular dos anos 70. O homem da foto sorria com orgulho, a mão no capô do veículo. Fernando olhou mais de perto e reconheceu os olhos. Era Sebastião, décadas mais jovem. É meu pai e minha mãe, explicou Eduarda. O primeiro carro que ele comprou para ela. Um Fusca azul, ano 1972. Ele trabalhou 3 anos juntando dinheiro para dar de presente de casamento para ela. Fernando olhou para a foto, vendo a felicidade simples estampada nos rostos do casal. Era uma felicidade diferente da que ele via todos os dias na concessionária. Não era a alegria de ostentar, mas a alegria de conquistar. Minha mãe se foi há 5 anos, continuou Eduarda, a voz embargada. Tinha um problema no coração que os médicos demoraram para diagnosticar. Quando descobriram, já era tarde demais para tratamento. Ela ficou internada por 6 meses. Nesse tempo, ela fez meu pai prometer 3 coisas. Eduarda pausou, limpando as lágrimas que começavam a cair. Primeira, que ele nunca desistiria da fazenda porque era o trabalho da vida dele. Segunda, que ele me daria todo o apoio necessário para terminar a faculdade de medicina, porque ela sonhava em me ver formada. E terceira, que quando eu me formasse ele me daria um carro seguro e confortável, porque ela tinha medo de me ver dirigindo carros velhos pelas estradas ruins do interior. Fernando sentiu um nó na garganta. Ele cumpriu todas, cada uma delas. Ele vendeu parte das terras para pagar minha faculdade. Trabalhou dobrado para manter a produção da fazenda. E na semana que me formei, me trouxe aqui para comprar o carro. Não porque ele quisesse ostentar ou impressionar ninguém, mas porque prometeu para minha mãe, e meu pai nunca quebra uma promessa. Fernando olhou novamente para a foto. Agora entendia. O carro não era um presente, era uma promessa cumprida, um último ato de amor por uma mulher que não estava mais ali para ver. Ele pediu que eu mostrasse isso para vocês, disse Eduarda, para que entendam que não se trata de dinheiro. Nunca foi, trata-se de amor e honra. Meu pai poderia ter comprado 10 carros, como esse, e nem sentir no bolso. Mas ele comprou apenas um, porque era isso que prometeu. Patrícia havia se aproximado e ouvia tudo em silêncio. Sua maquiagem estava borrada pelas lágrimas que ela não conseguia conter. Maurício estava parado na porta de seu escritório, os olhos marejados. Tem mais uma coisa, continuou Eduarda. Meu pai gostaria de convidá-los para conhecer a fazenda. Ele disse que Fernando escreveu que a riqueza não se vê, se sente, e que se vocês quiserem realmente entender o que isso significa, precisam ver de onde vem o dinheiro dele. Fernando olhou para Maurício, que acenou com a cabeça. Seria uma honra. No sábado seguinte, Fernando, Patrícia e Maurício
pegaram a estrada rumo ao interior. Eduarda havia enviado o endereço e instruções detalhadas. Eles dirigiram por 2 horas e meia até entrarem em uma estrada de terra bem conservada. Uma placa de madeira pintada à mão dizia Fazenda Santa Helena. A propriedade era imensa. Campos de soja se estendiam até onde a vista alcançava, intercalados com pastos onde gado leiteiro pastava tranquilamente. Havia 3 grandes galpões de metal, maquinário agrícola moderno estacionado em formação ordenada e, ao longe, uma casa de fazenda caiada de branco com um telhado de barro. Quando eles estacionaram em frente à casa, Sebastião estava esperando na varanda. Ele usava as mesmas roupas simples da última vez, botas e chapéu de palha, mas havia algo diferente em vê-lo ali, em seu próprio território. Aqui, ele não parecia deslocado. Ele parecia exatamente onde deveria estar. Sejam bem-vindos, disse ele, descendo os degraus de madeira para cumprimentá-los. Espero que a viagem não tenha sido cansativa. Foi tranquila, respondeu Maurício, apertando a mão de Sebastião. Obrigado pelo convite. Sebastião os guiou pela propriedade, mostrou os campos de soja que produziam mais de 5.000 sacas por safra. Explicou sobre a rotação de culturas, o manejo sustentável do solo, os sistemas de irrigação computadorizados. Levou-os até o estábulo moderno, onde 60 vacas leiteiras produziam mais de 1.000 litros de leite por dia. Mostrou os galpões, onde os grãos eram armazenados em silos climatizados. Fernando olhava tudo com admiração crescente. Não era sorte, não era herança. Era trabalho, planejamento, investimento inteligente e décadas de dedicação. Comecei com 10 hectares, contou Sebastião enquanto caminhavam entre os campos. Herdei do meu pai quando ele partiu. Era terra boa, mas pequena. Casei com a Helena quando tinha 22 anos. Ela era professora da escola da cidade. Sonhava em ter uma vida tranquila, uma casa boa, filhos saudáveis. Ele parou, olhando para o horizonte. Mas eu queria dar mais para ela. Então trabalhava de sol a sol. Plantava, colhia, vendia, economizava cada centavo. Quando outros agricultores quebravam ou desistiam, eu comprava as terras deles. Não para ser rico, mas para ter segurança, para garantir que minha família nunca passaria necessidade. E funcionou, comentou Patrícia suavemente. Funcionou. Mas teve custo. Passei anos sem tirar férias. Perdi aniversários, festas, momentos importantes. Helena sempre dizia que eu trabalhava demais, mas ela entendia. Ela sabia que eu fazia por nós. Eles chegaram de volta à casa. Dentro era simples, mas aconchegante. Móveis de madeira maciça, cortinas de crochê, chão de tábua corrida bem encerado. Na parede da sala, havia uma foto enorme de Sebastião e Helena no dia do casamento. Ela usava um vestido branco simples e segurava um buquê de flores do campo. Ele estava de terno alugado, o cabelo penteado para trás com brilhantina. Ambos sorriam como se fossem os únicos dois no mundo. Eduarda apareceu da cozinha com uma bandeja de café e bolo caseiro. Uma adolescente morena e alta estava com ela. Essa é minha filha, Júlia, apresentou Eduarda, a famosa neta que me mostrou o post do Fernando. Júlia sorriu timidamente. Oi, meu avô falou muito de vocês. Eles se sentaram na varanda, tomando café e comendo bolo enquanto o sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa. Sebastião contou mais histórias, sobre as dificuldades que enfrentou, as safras perdidas por seca, os anos em que quase desistiu. Sobre como Helena sempre esteve ao seu lado, acreditando nele mesmo quando ele duvidava de si mesmo. Quando ela partiu, disse ele, olhando para a foto, que Fernando havia devolvido, senti que perdi meu propósito. Achei que sem ela nada fazia sentido, mas então lembrei das promessas e percebi que ela ainda estava me guiando. Cada promessa que cumpro é uma forma de mantê-la viva. Fernando olhou para o homem diante dele. Não era um agricultor humilde, era um gigante, um homem que construiu um império sem perder sua humanidade, que acumulou riqueza sem se deixar corromper por ela, que sofreu perdas imensas, mas continuou honrando suas promessas. Senhor Sebastião, disse Fernando,
quero me desculpar novamente, não apenas por ter julgado o senhor pela aparência, mas por ter sido tão cego ao que realmente importa. Passei anos vendendo carros de luxo para gente rica, achando que isso era sucesso. Mas o senhor me mostrou que sucesso é manter suas promessas, é honrar sua palavra, é cuidar das pessoas que você ama. Sebastião colocou a mão no ombro de Fernando. Você aprendeu, filho, e isso é o que importa. Muita gente passa a vida inteira sem aprender. Você teve a humildade de reconhecer o erro e a coragem de mudar. Isso vale mais do que todo o dinheiro do mundo. Enquanto o sol terminava de se pôr, pintando a fazenda de dourado, Fernando sentiu algo mudar dentro de si. Não era apenas uma lição aprendida, era uma transformação. Ele nunca mais seria o mesmo. 3 meses se passaram desde aquele dia na Fazenda Santa Helena. A concessionária parecia a mesma por fora, mas por dentro tudo havia mudado. Fernando olhava para cada cliente que entrava com olhos diferentes agora. Não via mais ternos caros ou roupas simples. Via pessoas, histórias, vidas que ele não conhecia e nunca conheceria completamente se julgasse apenas pela superfície. O post continuava circulando nas redes sociais, ressurgindo de tempos em tempos quando alguém o compartilhava novamente. Havia virado quase uma lenda urbana, a história do fazendeiro humilde e rico que ensinou uma lição de humildade a vendedores arrogantes. Fernando recebia mensagens quase toda semana de pessoas agradecendo por ter compartilhado a história, dizendo que aquilo as havia feito repensar como tratavam os outros. Uma manhã de quinta-feira, exatamente 3 meses e 2 dias após a compra do SUV, Fernando estava revisando um contrato quando a porta de vidro se abriu. Ele ergueu os olhos e viu Rodrigo Sampaio entrar. O empresário de tecnologia usava um terno azul marinho impecável e sapatos italianos que custavam mais do que o salário mensal de Fernando. Seu cabelo estava perfeitamente cortado e ele carregava uma pasta executiva de couro. Rodrigo caminhou direto até o balcão onde Fernando estava. "Preciso falar com o gerente", disse ele sem cumprimentar. Maurício apareceu da sala atraído pela voz conhecida. "Senhor Rodrigo, como posso ajudá-lo? Vim ver os novos modelos. Estou pensando em trocar meu carro." Maurício trocou um olhar rápido com Fernando. "Entendo, mas antes de prosseguirmos, preciso informá-lo de algo. Recebemos uma orientação de um de nossos clientes preferenciais solicitando que não realizemos vendas para o senhor." Rodrigo piscou, confuso. "Como assim, quem?" "Não posso revelar a identidade do cliente, mas posso dizer que é alguém cujo relacionamento com nossa empresa valorizamos extremamente." A confusão no rosto de Rodrigo deu lugar à raiva. "Isso é ridículo. Sou cliente desta concessionária há 5 anos. Já comprei 6 carros aqui. E sempre foi bem atendido", concordou Maurício calmamente. "Mas também é verdade que o senhor teve um comportamento desrespeitoso com outro cliente na última vez que esteve aqui. E, posteriormente, fez comentários maldosos nas redes sociais, tentando desacreditar não apenas o cliente, mas também nossa empresa." Rodrigo olhou de Maurício para Fernando. "É por causa daquele post idiota, por causa do fazendeiro?" "Senhor Sebastião Ferreira da Silva", corrigiu Fernando. "E sim." Rodrigo deu uma risada incrédula. "Vocês estão de brincadeira. Estão me negando atendimento por causa de um velho. Estamos honrando o pedido de um cliente valioso", disse Maurício. "E também estabelecendo um padrão. Não queremos clientes que desrespeitam outros clientes, não importa quanto dinheiro tenham. Isso é discriminação, não é? Temos o direito de recusar serviço a qualquer pessoa, contanto que não seja por razões protegidas por lei. Comportamento desrespeitoso não é uma categoria protegida." Rodrigo ficou vermelho. "Vocês vão se arrepender disso. Vou contar para todo mundo que tipo de empresa vocês são." "Fique à vontade", respondeu Maurício serenamente. "Acredito que a história do senhor Sebastião já fez isso por nós, e pelo visto o público prefere nossa versão." Rodrigo deu meia volta e saiu pisando duro, batendo a porta de vidro com tanta força que ela tremeu. Fernando soltou o ar que estava segurando. Patrícia, que havia assistido tudo de longe, começou a bater palmas devagar. "Bem feito", disse ela. "Esse homem precisava aprender que dinheiro não compra educação.
Naquele mesmo dia, por volta das 3 da tarde, Sebastião apareceu na concessionária. Não estava vestindo suas roupas de trabalho desta vez. Usava calça jeans nova, camisa social branca e sapatos de couro limpos. O chapéu de palha tinha sido substituído por um boné discreto. Eduarda estava com ele, usando seu jaleco de médica. Senhor Sebastião. Fernando se levantou imediatamente. Que surpresa boa. Oi, Fernando. Vim ver como estão as coisas e também trazer uma notícia. Eles se sentaram no lounge. Maurício e Patrícia se juntaram a eles. Sebastião tirou um envelope do bolso e colocou na mesa. Eduarda vai se mudar para a capital, anunciou ele. Conseguiu uma posição em um hospital de referência aqui em São Paulo. Vai começar mês que vem. Fernando sorriu. Parabéns, doutora. Isso é maravilhoso. Obrigada, respondeu Eduarda. É uma grande oportunidade. E o carro tem sido perfeito para as viagens entre a fazenda e a cidade, enquanto eu organizava tudo. Sebastião abriu o envelope e tirou alguns papéis. Estou comprando um apartamento para ela aqui em São Paulo. Já escolhi, já paguei, está tudo certo. Mas ela vai precisar de alguns móveis, decoração, essas coisas. E também estou pensando em comprar um carro menor para ela usar na cidade. O SUV é ótimo para a estrada, mas aqui no trânsito de São Paulo é grande demais. Entendo, disse Maurício. Podemos ajudar com o carro. Temos alguns modelos compactos excelentes. Ótimo. Mas antes disso, vim aqui por outro motivo. Ele olhou para Fernando. Lembra quando você me perguntou o que eu achava do post que escreveu? Lembro. Você mudou muita coisa com aquilo. Não só aqui na concessionária, mas lá fora também. Recebi mensagens de pessoas que nunca conheci, dizendo que a história as inspirou. Teve gente que pediu desculpas para funcionários que trataram mal. Teve empresário que mudou a forma como trata seus empregados. Teve filho que voltou a falar com o pai depois de anos afastado, porque viu que estava julgando o velho injustamente. Fernando sentiu os olhos marejarem. Não tinha ideia. Pois é. E tudo porque você teve a coragem de admitir que errou e de compartilhar o que aprendeu. Isso é raro. A maioria das pessoas prefere esconder seus erros. Você escolheu expor o seu para que outros pudessem aprender também. Sebastião se levantou e estendeu a mão. Por isso, quero fazer uma proposta. Estou abrindo um segundo negócio. Uma cooperativa agrícola para ajudar pequenos produtores da região. Vou precisar de alguém para cuidar da parte comercial, das vendas, do relacionamento com clientes. Alguém que entenda que negócio não é só sobre dinheiro, mas sobre pessoas. Você toparia trabalhar comigo? Fernando ficou boquiaberto. Senhor, eu não sei nada sobre agricultura. Não precisa. Eu ensino a parte técnica. Você já sabe a parte importante, que é tratar as pessoas com respeito. O resto a gente aprende no caminho. Fernando olhou para Maurício, depois para Patrícia. Ambos sorriam. Vai, disse Patrícia. Você merece essa chance. Maurício concordou. Vou sentir sua falta, Fernando, mas essa é uma oportunidade que não se pode recusar. Fernando voltou-se para Sebastião e apertou sua mão. Eu aceito, e prometo que vou honrar sua confiança. Sebastião sorriu. Sei que vai. Aprendi a reconhecer caráter quando vejo. E você tem. 2 meses depois, Fernando estava de pé no meio de um campo de milho, o sol quente batendo em seu rosto, uma prancheta na mão. Ele usava jeans, botas de trabalho e uma camisa de manga comprida. Ao seu lado, um pequeno agricultor chamado João explicava os desafios da última safra. Fernando ouvia atentamente, fazendo anotações, perguntando detalhes. Não para julgar, mas para entender. Não para vender, mas para ajudar. Seu celular vibrou. Era uma mensagem de Patrícia. O post viralizou de novo. Algum influenciador grande compartilhou. Já tem 3 milhões de curtidas. Fernando sorriu e guardou o celular. Não importava mais. O post havia cumprido seu propósito. Havia mudado vidas, inclusive a dele. Naquela noite, sentado na varanda da casa de hóspedes da fazenda Santa Helena, que Sebastião havia oferecido para ele morar temporariamente, Fernando pegou o celular e abriu o aplicativo de redes sociais. Leu alguns dos comentários mais recentes no post. Essa história mudou minha vida.
fez eu repensar como trato as pessoas. Chorei lendo isso. Todo mundo deveria aprender essa lição. Ele começou a digitar um novo post. Não seria tão longo quanto o primeiro. Não precisava ser. Apenas uma atualização, um fechamento. Muitos de vocês me acompanharam depois daquela história do fazendeiro e da concessionária. Hoje quero contar o final, saí do emprego. Não porque fui demitido ou porque me arrependi do post, mas porque o homem que me ensinou a ver além das aparências me ofereceu uma chance de aplicar essa lição todos os dias. Agora trabalho ajudando pequenos agricultores. Acordo cedo, sujo as mãos. Converso com gente que a maioria das pessoas ignoraria. E sou mais feliz do que jamais fui vendendo carros de luxo. A riqueza não se vê, se sente. E hoje, mesmo ganhando menos dinheiro, me sinto o homem mais rico do mundo. Obrigado, Sr. Sebastião, por me mostrar o caminho. Ele publicou o post e colocou o celular de lado. Da cozinha, vinha o cheiro de café fresco que Eduarda estava preparando. Sebastião estava sentado na sala, lendo o jornal, o rádio tocando baixinho uma música sertaneja antiga. Júlia estudava para uma prova, seus livros espalhados pela mesa de jantar. Fernando olhou para as estrelas que começavam a aparecer no céu escuro do interior. Pensou em Helena, a mulher da foto, que havia feito o marido prometer cuidar da filha. Pensou em Jorge, o mecânico que tratara Sebastião com respeito desde o primeiro momento. Pensou em Maurício e Patrícia, que haviam aprendido junto com ele. E pensou em si mesmo, no vendedor arrogante que ele fora, no homem humilde que estava se tornando. Não foi uma transformação rápida ou fácil, mas foi real e valia cada segundo. A riqueza não se vê, se sente. E ele finalmente entendia o que aquilo significava. Fim da história. Se a jornada de Fernando tocou seu coração assim como a minha, você precisa saber que temos muito mais histórias como esta. Histórias sobre pessoas reais que aprenderam lições importantes sobre respeito, humildade e o verdadeiro significado de riqueza. Se você quer continuar sendo inspirado por narrativas que mostram o melhor da natureza humana, não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe seu like para que mais pessoas possam encontrar essas histórias e nos conte nos comentários qual foi a lição que você tirou da história de Sebastião e Fernando. Sua opinião é importante para nós. Até a próxima história. E lembre-se sempre de olhar além das aparências, pois nunca sabemos quem realmente está diante de nós.